Olha ali, gente. Imagina aqui um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui a gente já sabe que é o maior ângulo da figura. Então, consequentemente, o lado BC vai ser o maior lado dessa figura. Eu vou chamar ele de A. Você deve lembrar aí que ele é a hipotenusa do seu triângulo. E a hipotenusa, gente, sempre vai ser o maior lado de um triângulo retângulo. Por quê? Pela propriedade que a gente acabou de ver. Num triângulo, o maior lado fica oposto ao maior ângulo. Os outros dois vão ser os catetos. Vou chamar esse cateto aqui de B e vou chamar esse cateto aqui de C. O que o Teorema de Pitágoras fala? O Teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Qual que é a grande vantagem de você trabalhar com o Teorema de Pitágoras? A vantagem que tem aqui, gente, é porque se você souber dois lados do triângulo, dá para descobrir o terceiro. Ou então, se você souber uma relação entre os lados do triângulo, também dá para descobrir quem são eles, pensando no Teorema de Pitágoras. Mas a gente vai chegar nisso com calma, tá? Por enquanto, eu quero que você pense na ideia mesmo, no Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. O que vai ser a coisa mais importante que você tem que saber a respeito dessa parte que a gente vai ver? É muito comum em geometria você ter que descobrir quanto que vale o tamanho de um segmento qualquer. Então, de repente, ele te dá lá um segmento e ele te pergunta quanto que vale. E aí você pode buscar algumas alternativas. Na maior parte das vezes, a gente vai resolver isso usando o Teorema de Pitágoras. Como assim? Tem hora que você nem tem um triângulo, mas você consegue criar um triângulo retângulo ali e a partir daí aplicar o Teorema de Pitágoras. Uma coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça aí é que sempre que você estiver procurando o tamanho de um segmento, se você conseguir fazer com que esse segmento faça parte de um triângulo retângulo, a sua tarefa está mais fácil. Por quê? Porque aí o Teorema de Pitágoras funciona. Agora, se não der para fazer isso, porque às vezes não vai dar, a gente vai ter que buscar uma outra estratégia. Aí essa estratégia pode ser fazer uma semelhança de triângulos, usar alguma coisa relacionada à trigonometria, não sei, tudo vai depender de cada caso. Mas quando der para a gente colocar dentro de um triângulo retângulo, se a gente souber os elementos ali, a gente consegue resolver a partir do Teorema de Pitágoras. Então, o nosso foco principal vai ser esse. E eu vou começar te dando um exemplo que nem é com triângulo, só para você ter uma ideia de como que a gente pode usar essa estratégia. Imagina aquela figura que está ali. Aquilo ali é um trapézio. Eu quero descobrir quanto que vale o perímetro daquele trapézio. Primeira dúvida que você pode ter. Ah, Ju, não lembro muito bem o que é trapézio. Não se preocupe, porque nós vamos falar sobre quadriláteros. A gente vai chegar nessa parte. Mas o que é um trapézio? Trapézio é um quadrilátero que tem um único par de lados paralelos. Esses lados paralelos são as bases. BC paralela a AD. Como é que eu sei que é o BC que é paralelo a AD? Repara que aqui está formando ângulos iguais. Todo trapézio vai ter ângulo de 90 graus? Não. Esse aqui é o que a gente chama de trapézio retângulo. O que eu quero? Eu quero descobrir quanto que vale o perímetro desse trapézio. Lembra aí, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, eu quero descobrir quanto que vale a soma dos 4 lados desse trapézio. Para isso, ele me deu algumas informações. E aí, o que você vai fazer? Você vai sempre pelo procedimento padrão, que é pegar as informações que estão aqui e colocar lá na sua figura. Ele começa contando que a AB mede 12. Depois ele fala que BC mede 15, AD mede 20, e a gente vai ter que descobrir, como eu quero o perímetro, a gente vai ter que descobrir quanto que vale o segmento CD. Lembra do que eu falei? Eu quero descobrir quanto que vale o segmento CD. Sempre que o segmento que você quer descobrir fizer parte de um triângulo retângulo, a sua tarefa pode ficar um pouquinho mais fácil. E dá para a gente fazer isso. Olha como é que dá para a gente fazer isso. Para eu colocar esse segmento aqui dentro de um triângulo retângulo, basta por esse ponto eu traçar uma paralela ao lado AB. Como assim? Imagina isso, ó. Tracei uma paralela a esse lado. Então aqui
tem um ângulo de 90 graus. Quero que você olhe para esse triângulozinho que eu acabei de traçar aqui, ó, de contornar aqui. Esse triângulo é um triângulo retângulo. E como em qualquer triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras funciona nele. Repara, como é que nós vamos fazer isso? Aqui é bem simples. Embora a gente não tenha falado sobre quadriláteros ainda, esse pontilhado aqui é do mesmo tamanho desse. Se aqui mede 12, aqui vai medir 12. Esse pedaço que vai daqui até aqui, mede 15. Se aqui mede 15, embora o meu desenho não pareça, esse segmento vai medir quanto? 5. Mas o nosso objetivo é descobrir quanto que vale o DC. Não sei quanto que vale, eu vou chamar de X. O que a gente pode fazer nesse triângulo para resolver o nosso problema? Nós vamos fazer o teorema de Pitágoras. Olha como é que fica o teorema de Pitágoras aqui. Dá uma olhada. X ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 144 mais 25. X ao quadrado vai ser igual a 169. O que vai ser o x? Vai ser raiz quadrada de 169. Na verdade, gente, quando a gente vai resolver uma equação dessa, teria que dar mais ou menos raiz quadrada de 169. Só que como a gente está falando de geometria, não faz sentido pensar no negativo. E quanto que é a raiz quadrada disso? É 13. E aí está resolvido o nosso problema. Só toma cuidado, porque a nossa resposta não vai ser 13. A questão não está te perguntando quanto que vale o lado BC. A questão está querendo saber quanto que vale o perímetro desse trapézio. Para quem não se lembra aí, perímetro a gente chama de 2P. Isso aqui, gente, é só a notação que a gente usa para perímetro. Se você quiser chamar de P, de A, de C, você pode chamar da letra que você quiser. Eu vou chamar de 2P. Então, o que vai ser esse perímetro? Vai ser 20 mais 12 mais 15 mais 13, que foi o valor que a gente acabou de encontrar. Agora, vamos tentar fazer essa conta de um jeito prático. Eu faço essa conta assim, ó, eu junto esse com esse. Por que eu penso assim? Porque eu imagino, 2 com 3 vai dar 5. Aí depois já tem um 5 aqui, vai dar para juntar todo mundo. 12 com 13 vai dar 25. 25 com 15 dá 40. 40 com 20 vai dar 60. Então, o que é o perímetro desse terreno aí? 60. 60 o quê? Não sei, gente. Repara que ele não deu unidade de medida. Você sabe que na prova do Enem, provavelmente ele colocaria um contexto, né? Ia falar que aquilo ali é um terreno e que aí aqueles lados medem 12 metros, 15 metros. Aí a sua resposta seria 60 metros. Mas eu não me preocupei aqui em colocar a unidade de medida, não. O que eu quero que você entenda? Vá se acostumando com isso. Às vezes, você vai ter que fazer com que apareçam triângulos retângulos. E às vezes, uma maneira de fazer aparecer isso é traçando paralelos. Às vezes, a gente tem que traçar uma diagonal. Cada caso vai ser de um jeito. Se nos triângulos retângulos representados na figura abaixo, tem-se AB igual a 1, BC igual a 2 e AD igual a 3, então CD é igual a. É outro exemplo típico de questão de teorema de Pitágoras. Ele te dá uma sequência de triângulos retângulos e te pergunta alguma coisa sobre um dos lados. Como é que a gente resolve isso? É o procedimento padrão, é sempre igual. Você vai pegar os valores que estão aqui e vai colocar ali na figura para mim. Ele começa dizendo que AB vale 1. Depois ele conta que BC vale 2. AD vale 3. E aí ele quer saber quanto que vale o segmento CD. Repara, gente, que aquele segmento CD que está ali, ele faz parte de um triângulo retângulo. Se ele faz parte de um triângulo retângulo, é porque ele obedece o teorema de Pitágoras. Só que usar o teorema de Pitágoras só aqui não vai adiantar muita coisa. Por que que não? Porque eu só conheço um lado desse triângulo. Se eu soubesse um outro lado, talvez daria certo. Só que eu não sei. Vou chamar esse lado aqui de Y. Tenta entender um detalhe importante. Esse lado Y que está aqui, ele é hipotenusa do triângulo de baixo, mas ao mesmo tempo, ele é cateto do triângulo de cima. Vê se você consegue perceber isso, ó.
Esse y é a hipotenusa desse triângulo e esse mesmo y é cateto do triângulo de cima. Mas aí o que você faz? Você usa o teorema de Pitágoras aqui. Ah, mas tem duas incógnitas. Não importa. Aplica o teorema de Pitágoras ali para você ter uma noção do que você precisa. Isso aqui ficaria algo assim, ó. 3 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, 9 é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Onde que eu quero chegar? O que eu quero que você entenda? É óbvio que se a gente descobrir quanto que vale o y, a gente consegue descobrir quanto que vale o x. Mas entende, eu preciso que você consiga perceber, gente, que talvez a gente não precise descobrir quanto que vale o y. Por quê? Porque na realidade a gente não precisa do y, a gente precisa do y ao quadrado. Então, se você descobrir quanto que vale o y ao quadrado, resolve o problema do mesmo jeito. A princípio, gente, isso pode parecer bobagem, mas você consegue economizar alguns preciosos segundos aqui. Dá uma olhada, ó. Pensa aqui comigo. Aqui é triângulo retângulo também. Como é que ficaria o teorema de Pitágoras nesse triângulo? Ficaria y ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ser igual a 4 mais 1. O que é 4 mais 1? É 5. Y ao quadrado igual a 5. Dá para a gente continuar resolvendo isso aqui. Por que que dá? Y ao quadrado igual a 5, como é que você termina de resolver? Seu y vai ser raiz quadrada de 5. Só que você não vai precisar do y, você vai ter que elevar isso ao quadrado depois. Então, eu não perco meu tempo. Já venho aqui, ó, no lugar do y ao quadrado, eu já coloco meu 5. Olha o que vai virar isso. Vai ficar 9 é igual a x ao quadrado mais 5. Passa para lá, 9 menos 5 vai ser igual a x ao quadrado. 4 é igual a x ao quadrado. O que vai dar o x? Raiz de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Era isso que ele queria, né? Ele queria saber quanto que valia o x. E aí está resolvido o nosso problema. Eu fiz até muita conta, tá, gente? Você pode pular algumas etapas aí. Mas, sinceramente, eu acho bem importante você ir se acostumando com essa ideia de que você não precisa terminar a conta, ainda mais em situações como essa. Se não tiver necessidade de terminar a conta, não gasta tempo e energia com isso.